Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje? Levanta a sua mão bem alto para eu poder olhar para você. Não tem? Seja bem-vindos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Tem crente aí? Glória a Deus. Nós vamos deixar as comunicações e a oferta para o final, então me lembre em nome de Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa tarde. E eu fiquei meditando essa madrugada a respeito do que o Senhor tinha para falar aos nossos corações. E como eu sempre digo, o maior confrontado quando pedimos uma mensagem para Deus é aquele que pediu, e fui eu. E eu compartilhei com você esse sentimento que eu tive nessas últimas 2 semanas a respeito da urgência de conhecer o Senhor e de se questionar o quanto eu carrego da presença, porque nós começamos a perceber que no nosso dia a dia nós não refletimos a Cristo em algumas atitudes nossas, sim ou não? Ou é só eu? Às vezes tratamos alguém mal, às vezes respondemos os nossos pais, às vezes fazemos negócios que não são lícitos, soltamos uma mentira aqui, uma mentira ali, e nós começamos a perceber o quanto a nossa natureza pecaminosa ela é podre, e o quanto carecemos dessa glória, o quanto carecemos que Cristo ele possa corporalmente habitar em nós e transformar aquilo que precisa ser transformado, porque algumas coisas passam a ser muito comum, porque estamos distante de Jesus. Não deixamos com que Jesus ele possa nos confrontar e nos alterar na medida que precisamos ser alterados. Quantos estão aqui comigo? E eu acredito que o Senhor ele precisa elevar o nosso nível de busca, o nosso nível de entrega. Nós não podemos nos conformar com o ambiente que estamos e da forma que nós estamos vivendo hoje, porque eu sei que o Senhor ele tem coisas para nos entregar. E eu acredito que o conhecimento de quem Jesus é o passo a passo que eu dou para alcançar e para viver aquilo que Ele tem para mim. Quantos podem dizer amém? E o tema dessa mensagem é aonde está Deus? Aonde está Deus? Você já parou para se fazer essa pergunta? Pode jogar. Pronto. Aonde está Deus? Quantos de vocês já se fizeram essa pergunta? Levanta a mão. Quantos? Ninguém nunca se perguntou onde está Deus? Ninguém? Alguns? Eu acho que eu não sou normal não, então. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos perguntamos aonde está Deus? Quantas vezes nos perguntamos nas situações que vivemos? E chegamos a um ponto até mesmo de duvidar da sua presença, se de fato Deus, Ele existe, porque não conseguimos ver Ele em todas as coisas, não conseguimos ver Ele no luto que passamos, não conseguimos ver Ele na necessidade que passamos em casa, não conseguimos ver Ele na escassez financeira, não conseguimos ver Ele naquilo que pedimos, porque talvez oramos tanto e pedimos tanto, mas Ele não fez. E começamos a nos perguntar aonde está Deus? Aonde está Deus nas situações que eu suplico, nas coisas que eu peço, e muitas das vezes Ele não corresponde. Aonde está Deus? Agora faz mais sentido a pergunta. Eu quero perguntar novamente. Quantos de nós um dia fizemos essa pergunta? Aonde está Deus? Talvez você perdeu um ente querido, um parente, um pai, uma mãe, ou talvez a ausência de algumas coisas que você não viveram, o porquê que você não conheceu o seu pai, ou porquê você não conheceu a sua mãe, ou porquê você está nessa família, ou porque algumas coisas parece que Deus permitiu para que você pudesse viver, e você não consegue ver Deus nessas coisas, e você se pergunta aonde está Deus? Nós passamos por crises, sim ou não? E essas crises nos incomodam.
Essas crises, em vez de nos aperfeiçoar, nos faz questionar aonde Deus está. E por meio de um pedido não correspondido, começamos a limitar Deus em cima das nossas necessidades. E eu quero responder essa pergunta para você hoje. Amém? A Bíblia fala que Deus, Ele está nos céus. Amém? E essa é a pergunta mais óbvia. Deus está nos céus. A Bíblia fala lá em Salmos 115, 3. O texto diz assim: porque perguntam as nações, aonde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então Deus está nos céus, sim ou não? Não é uma resposta errada. Deus está nos céus. E biblicamente a Bíblia fala que Ele está nos céus. Quando eu olho para Mateus capítulo 6, verso 9, a oração que Jesus deixa como modelo, a oração começa dizendo: Pai nosso que estais no céu. Deus está nos céus, amém? Mas aonde está Deus nas situações que Ele não interviu na sua vida? Nas percas que você já teve, nas coisas que você ainda não conquistou, naquilo que você ainda vai conquistar, e que parece que você nunca é correspondido, na labuta do seu dia a dia, com os seus familiares, com alguém que você olha por restauração, com alguém que você olha por mudança. Mas sabe qual é o problema? É que nós sempre queremos que Deus Ele faça algo em prol das nossas vidas, e não nas nossas vidas. Nós sempre queremos que Deus Ele possa se adequar ao que pedimos, ao que queremos. Mas no final de tudo, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Ele é Deus e não eu sou Deus dele. E quando nós não somos correspondidos, nós começamos a questionar Deus. Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está? E a Bíblia fala que Ele está nos céus. Mas a Bíblia também fala que Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Sim ou não? A Bíblia fala em Salmos 139, do versículo 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas do alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quem pode dizer amém? Então Deus, Ele está em todos os lugares, amém? Ele é onipresente. Na ascensão, Jesus nos permite agora com que a presença de Deus ela possa pairar no nosso meio, e ela está nesse ambiente, amém? Então a presença de Deus ela está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares. Mas a Bíblia também fala que Deus, Ele está dentro de nós. Eu quero te provar isso biblicamente. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Olha o que o texto fala: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E eu quero trabalhar nesse ponto com você nessa tarde. Porque Deus está nos céus, Deus está entre nós, mas Deus também habita dentro de nós. Deus, Ele está dentro de mim e dentro de você. E eu sei que parece que as coisas às vezes nunca mudam, orações não correspondidas, mas Deus, Ele está nos céus, amém? Deus, Ele está entre nós e Deus, Ele habita dentro de nós, então Ele está muito mais perto do que imaginamos. Talvez a nossa incredulidade, talvez os pedidos que queremos, nos coloca na posição de Deus, sendo que Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele faz se Ele quiser. Você já parou para se perguntar que as nossas crises é porque Deus não corresponde ao que eu quero? E isso me faz olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu careço da Tua glória, eu careço da Tua presença, eu necessito da Sua presença. Nós sempre pedimos algo para Deus, nós queremos que Deus faça algo, mas não perguntamos o que Ele quer e qual é a sua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para essa situação? Qual é a tua vontade para a minha causa? Ainda estou dizendo que Deus não vai fazer, Ele vai fazer, diga amém.
Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua habitando dentro de você. Talvez você nunca viu o seu pai ou a sua mãe, ou talvez a sua casa não é do jeito que você quer, ou do jeito que você imaginou. Talvez você tem 2 anos orando, falando: Senhor, muda. Muda meu pai que é alcoólatra, muda minha mãe que é assim, muda meu tio que é desse jeito. Mas as suas orações talvez não correspondidas, não diminui Deus. Não diminui Deus. Mas é porque Deus não fez, então Ele não é Deus. Não, isso não diminui quem Ele é. Ele continua sendo Deus. Amém? Se Deus é transcendente, ou seja, superior à sua criação, o Criador dos céus e da terra, não podemos reduzi-lo, colocando Ele em uma forma, achando que Ele precisa sempre corresponder ao que queremos. Porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Não, Ele é Deus. O Deus que tudo criou. E olha o que a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 17, verso 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É tudo por causa dele. Amém? E o que eu quero que você entenda é que você carrega esse Deus. Independente da situação, Ele continua sendo Deus. E você precisa se agarrar com esse Deus. Porque Ele é a esperança onde não há esperança. Nos últimos dos recursos, nós recorremos a quem? A Deus. Eu não sei se você já passou por essa situação, e eu estou passando isso com a tia minha, mas mobilizamos a família toda em prol de recursos, em prol de valores para ajudar, mas é Deus que está ali conduzindo, é Deus que está ali fazendo, é Deus que está ali suprindo. E quando me faltar o recurso, e quando não tiver mais, quem vai fazer? E quem é que vai me abençoar para que eu tenha o recurso? É Deus. O problema é que nós não podemos diminuir a Deus nas necessidades que eu tenho que não foi correspondida ainda. E está tudo bem se não aconteceu nada ainda, mas vai acontecer, porque a gente vive por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por vista, amém? Nós caminhamos por fé e Deus Ele quer elevar o nosso nível de fé, o nosso nível de maturidade, porque a nossa contemplação a Deus não é para suprir as nossas necessidades, mas é para transformar as nossas vidas. Quantos de nós não viemos para Deus querendo alguma coisa? Eu sou uma pessoa assim. Senhor, eu estou indo para você porque eu quero ter isso, aquilo, eu quero conquistar isso e aquilo, mas nós não nos permitimos com que Deus Ele possa transformar completamente o nosso interior. Entendendo que a nossa vida nessa terra é passageira, eu posso até ter muitas coisas aqui na terra e perder a minha eternidade nos céus. E eu vou correr atrás de quê? Eu quero te convidar nessa tarde a correr atrás da presença. Eu quero te convidar nessa tarde a correr atrás da presença. Não perca a visão. Porque quando eu contemplo a Deus, tudo que eu quero é ser parecido com Ele. Deus, Ele habita dentro de você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: olha, a presença de Deus, ela habita dentro de você. Nós precisamos ser parecidos com Jesus nesse tempo. Nós precisamos ser parecidos com Jesus nesse tempo. Tem uma canção do Eli Soares, e essa canção ela enfatiza algumas coisas que me fez pensar aonde de fato está Deus. E ele fala assim: se eu não consigo amar, aonde está Deus? Se eu não consigo perdoar, aonde está Deus? Eu acrescentei mais uma: se eu não consigo ter misericórdia, aonde está Deus? E essa pergunta tem mais a ver comigo do que aonde de fato Deus está corporalmente habitando. Aonde está Deus na sua vida quando você não consegue perdoar? Aonde está Deus na sua vida quando você não consegue ter misericórdia? Aonde está Deus na sua vida quando você não consegue amar na medida que Cristo amou? E essa pergunta tem a ver com o que você está produzindo. E agora a gente vai entrar na mensagem de fato. O que você está produzindo, o quanto você carrega de Deus, é o quanto você vai conseguir expressar aquilo que Ele é. Porque Deus é amor, e se Ele ama, Ele se relaciona. Porque se eu digo que amo a Deus, eu preciso me relacionar com a presença, eu preciso correr atrás da presença, eu preciso produzir nesse ambiente onde eu sou esmagado e humilhado pela presença, aonde eu contemplo a glória e aonde eu sou alterado por essa glória. E tem tantas coisas que nós não conseguimos fazer, sim ou não?
Nós não conseguimos liberar perdão, nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos amar e não conseguimos se sentir amado. Tem tantas coisas que nós não conseguimos porque nós ainda carregamos muito pouco dessa presença. E Cristo, Ele quer transparecer. Cristo, Ele quer refletir por meio de você quem Ele é. Então, crente, no nome de Jesus, deixa Deus alterar os seus valores. Deixa Deus alterar o seu caráter. Deixa Deus alterar quem você é. Repreenda da sua vida a síndrome de Gabriela. Os novinhos não conhecem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. A sua natureza pode até ter sido contaminada, mas Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele veio para restaurar, Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Ele veio para suprir tudo aquilo que você precisa. E você não precisa daquilo que os homens dizem que você precisa. Você não precisa com que alguém toque o seu corpo. Você não precisa com que alguém ele possa inflamar o seu ego dizendo quem você é. Você não precisa de alguém para suprir as suas necessidades humanas. Você precisa de Deus. Quando você tiver Deus, está tudo muito bem, porque Ele é suficiente para suprir aquilo que nós precisamos. Eu quero te convidar para um nível um pouco mais profundo nessas próximas semanas. Um nível onde você vai se desafiar a fazer jejuns que você não fez ainda. A fazer propósitos para acordar de madrugada para orar, coisa que talvez você nunca fez aqui. Deixa Deus te desafiar aí a um próximo nível para que você experimente um pouco mais dessa presença. E como eu disse no início, não é que você não tenha tudo. Não é que você não tenha tudo. Você tem tudo. Mas é mais ou menos assim, você ganhou um presente muito caro. A gente sempre volta para algo tecnológico, né? Eu dei um celular para minha mãe, eu acho que ano passado, não lembro. E eu não queria comprar um iPhone para ela, porque eu falei assim, ela não vai saber mexer. Agora você imagine uma senhora de 50 anos, falei a idade dela, de 50 anos, não estou dizendo que os mais velhos não consigam mexer, mas a minha mãe nunca teve contato com esse tipo de aparelho. Eu falei assim, não, eu vou dar um Samsungzinho para ela, eu vou dar, sei lá, um outro celular, porque ela não vai conseguir mexer. Mas imagine alguém recebendo um presente, onde ela não consegue usar todas as ferramentas e todos os recursos que ele tem. Assim somos nós. Deus entregou do seu Espírito, Deus derramou sem medida, mas nós não conhecemos ainda a Jesus na medida que Ele é, na medida daquilo que eu posso usufruir, não para benefício próprio, mas para que eu consiga andar com Cristo nessa terra. Jesus, por meio do seu Espírito, me conduzindo nas verdades do Evangelho, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa ser alterado e transformado pela sua glória. Por isso, vá treinando no nome de Jesus, viu? Vá treinando, porque você é um adolescente hoje. Então, seja aprovado com seus pais em casa, seja aprovado com a sua mãe, com o seu tio. Seja obediente nas coisas simples, porque daqui a pouco você vai casar. Daqui a pouco você vai ter boleto. Daqui a pouco você vai ter que se preocupar com a casa. Daqui a pouco você vai ter que amar sua esposa. Você vai ter que amar os seus filhos, você vai ter que saber corrigir, você vai ter que saber tantas coisas. Por isso, seja como Davi, gaste a sua adolescência amando o Senhor, para que quando chegar os dias de responsabilidades um pouco maior, você consiga transparecer quem Jesus é, nas situações que são muito comuns, e a gente às vezes acha que isso não tem importância, mas tem importância sim. Deixa Deus alterar os seus valores em nome de Jesus. Porque se Deus habita em mim e Ele é o verbo que se fez carne, como diz João 1:1, e toda a sua plenitude recebemos, como não conseguimos externar esse Deus que é amor? Por que Ele habita dentro de nós e nós ainda somos tão imperfeitos naquilo que precisamos corrigir e melhorar? Nos falta misericórdia, nos falta empatia, nos falta amor, nos falta paz. Nós não sabemos lidar com as nossas situações porque não conseguimos enxergar um Deus que é muito grande e que habitou dentro de nós. Nessa carcaça velha aqui, comporta glória. Irmãos, e na real, Deus é tão magnífico que
Ele arrumou esse jeitinho de habitar dentro de nós, mas essa glória do Senhor para esse corpo corruptível, esse corpo aonde a gente pratica tanto e outros pecados, um Deus que é santo habitando em nós. Se um homem lá na antiga aliança foi tocar na arca que representava a presença, morreu, imagine a presença dentro de nós. Eu conversando com a Bianca, acho que ontem, e eu lembrei do livro do Paul Washer, porque ela falou que a nossa mente é muito perversa, né? A mente é tão perversa, e Paul Washer fala que se o nosso amigo ele soubesse o que eu penso dele, ele não seria mais o meu amigo. Entende? O quanto a nossa mente ela é perversa. Nós somos tão pecadores, nós não temos noção do quanto carecemos da glória de Deus. Não porque eu sou assim, porque eu oro, porque eu jejum, mas a Bíblia ela fala sobre a nossa natureza pecaminosa em Romanos 3:23. Todos pecaram. E todos no original é todos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos da presença de Deus. Nós precisamos e necessitamos dessa presença, amém? Davi é uma pessoa que eu gosto muito. Quando eu olho para os textos bíblicos, quando eu olho para a antiga aliança, Davi, ele me impulsiona a amar a Deus porque ele corria atrás da presença, ele buscava a presença, ele sabia o quanto a presença era importante. E uma das coisas que a nossa geração não tem valorizado nesse tempo é a presença. Nós negociamos a presença por muitas coisas. E tudo isso em prol da minha necessidade. E tudo isso em prol do meu conforto, em prol daquilo que é bom para mim. Nós negociamos a presença por uma amizade que não vale a pena. Nós negociamos a presença por um relacionamento que vai me fazer pecar. Nós negociamos a presença por uma mentira para ganhar uma notinha mais alta na escola. Nós negociamos a presença recebendo dinheiro e fazendo prova para os outros. Nós negociamos a presença por tantas coisas. Nós negociamos a presença porque nós não sabemos o real valor dessa presença. Agora a gente descobre o real valor da presença quando a gente olha para a cruz. A gente olha para Jesus sendo morto, sendo crucificado. A gente olha o real valor da presença quando nós conseguimos olhar para Deus moendo o seu Filho por amor a nós, para que agora eu e você pudéssemos ter acesso a esse lugar. Entende? Entende o quanto nós não valorizamos? Talvez você está aqui na igreja e você fala assim, eu vou gastar minha adolescência amando a Deus, e com meus 18 anos eu vou me desviar. Diga, está repreendido. E vou viver o que eu quero viver porque, você sabe, né, eu preciso agradar os meus pais, mas com 18 anos de idade eu já me mando. Eu já me governo. Entende? A sua vida na igreja não é uma estação. Ok? A sua vida na igreja não é um momento, não é uma fase. Porque afinal de contas, tudo que Deus menos quer é que você venha para a igreja. Ele quer que você se torne igreja. Porque vir à igreja e se tornar igreja são duas coisas diferentes. Vir à igreja não te torna igreja. Agora, uma revelação de quem Jesus é te torna igreja. Você precisa conhecer quem Cristo é. Vocês estão me entendendo? Não, pastor, não vou nem para o culto sábado agora, porque eu não preciso vir para a igreja. Não, você precisa vir a esse lugar. Mas esse lugar não diz se você de fato é igreja. O que diz se você é igreja é o quanto tempo você gasta na presença de Jesus. Eu quero te desafiar, adolescentes. Procure o seu líder essa semana e fala assim, olha, eu quero fazer algo que eu nunca fiz. Eu quero viver o que eu nunca vivi, porque nós nos acomodamos demais nessa caminhada, nessa rotina eclesiástica de vir à igreja, de participar de uma célula, de vir para o culto, de dar uma chapadinha, até ralar o tênis. Mas nós esquecemos que existe um lugar onde ninguém nos vê, que é lá que eu vou produzir esse ambiente de presença, é lá que eu vou produzir esse ambiente de glória. Faça um voto, ore em língua, 5 minutos por dia. Não sei o que você vai fazer, é para vestir pano de saco, vista pano de saco, é para andar descalço, ande descalço. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça alguma coisa nesse tempo, se mova. Se mova, no nome de Jesus. E essa palavra é para você que é líder, supervisor, para mim que sou pastor. A gente não vive de lembrança não. Porque na minha adolescência fazia isso, mas por que não faz agora?
A gente só vai levar os nossos discípulos a lugares que nós fomos. Se nós não fomos, nós não vamos levar. Nós entramos em uma forma, nós entramos em um ambiente, em um lugar onde nós se achamos merecedores dessa glória, porque curamos enfermos, expulsamos demônios, temos uma palavra muito boa. Deus não está preocupado com os seus dons, porque Ele te deu, é de graça. Agora, caráter a gente se constrói, caráter a gente paga preço, é vida de oração, é viver as coisas simples. Não perca a essência das coisas simples, no nome de Jesus. Procure o que fazer para que você não se acomode nesse ambiente que é muito confortável. No nome de Jesus. Faz sentido? Deus quer nos elevar para esse nível de intimidade, de presença, aonde eu vou me despir de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, para viver aquilo que é a vontade dEle nesse tempo. Se desafie nesse tempo. Esses dias deu uma doida em mim, mandei lá no grupo dos meninos, vamos para um monte de madrugada. Marquei com os dois, nenhum acordou. Veio me responder, já era quase 5 horas da manhã. E eu me lembro de uma oração que eu fazia para Deus: Senhor, me acorda na madrugada. E gente, se você orar, Deus vai te acordar. Não é insônia não, viu? Eu não estou conseguindo dormir, minha líder ontem, você orou, pedindo para Deus te acordar 4 horas da manhã. Não fique se perguntando por que eu estou acordado. Vai interceder pela sua família, vai orar. Gaste tempo buscando a Deus, cresça em oração. Nós vamos crescer em oração em nome de Jesus, diga amém. Você não tem um amigo crente? Quem tem amigo crente aí? Pois chama ele para fazer um negócio doido essa semana. Pensa aí, fala assim, vamos fazer um negócio. Vamos orar em línguas meio-dia na hora do almoço, amanhã em casa, e minha filha está ficando doida. Não está não. Está sendo mais apaixonado por Jesus, amém? Eu quero ler um texto com você. Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 24. Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 24. Diz assim um texto: graças, repita comigo, graças ao grande amor, repita, ao grande amor, ok. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Quantos conhecem esse texto? Levanta a mão. É um texto talvez mais conhecido pelos mais velhos, né? Onde a gente fala que a graça do Senhor ela se renova todas as manhãs. Até você ora e não sabia que ele estava na Bíblia, mas está na Bíblia, viu? E Lamentações, quem escreveu foi Jeremias. E Jeremias escreveu Lamentações em um contexto muito difícil. Porque Jeremias orou por Jerusalém 40 anos. Orou pelo povo de Israel por 40 anos. Um povo aprisionado, vivendo aquilo que não agradava o coração de Deus, mas eles não davam resposta à altura. E Jeremias suplicava a Deus, Jeremias estava ali intercedendo. Mas Israel é saqueado, Babilônia toma de conta, o templo de Salomão é destruído, e agora vem Lamentações. E ele começa a pontuar nos versículos anteriores tantas coisas que aconteceu, mas ele termina, na verdade no meio do capítulo, ele começa a dizer: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E ele continua dizendo: renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Quem pode dizer amém? E agora você consegue linkar onde Deus está, porque quando eu pego esse texto e eu olho para esse tema que nos confronta onde Deus está, Jeremias passou por uma situação muito difícil. Imagine só 40 anos intercedendo e Deus não fez nada. E ele fala assim: em ti porei a minha esperança. Em ti há esperança, graças ao seu amor e às suas misericórdias eu não sou consumido. E esse é o motivo, crente, de você permanecer de pé nesse tempo. Os problemas da sua casa, ele pode até não ser resolvidos,
Mas isso não anula quem Deus é. Eu não me movo pelo que eu quero que Ele faça, eu me movo pelo que Ele quer que eu faça. E a grande obra que Ele quer fazer é dentro de mim, não é nas coisas externas, não é nas situações, é em mim. Quantos homens de Deus não foram aprovados e outros reprovados, porque não perseguiram essa presença, porque não entenderam o que Deus queria. E eu sei que nós passaremos por dias difíceis, amém? E eu sei que talvez isso nos levará a perguntar onde Deus está. Mas eu aprendi uma coisa nesse tempo, sabe o que me fortalece? Sabe o que me impulsiona a permanecer? É porque Deus está dentro de mim. Essa é a resposta que eu preciso, a resposta que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Você carrega a glória, você carrega a presença. Deus habita dentro de você. E essa é a resposta. As situações não podem mudar, nada pode acontecer, mas dentro de você alguma coisa precisa acontecer. Amém? Hebreus capítulo 2, verso 2. Verso 12, coloca o 12. Hebreus 12, 2, perdão, 12, 2. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe o que nós precisamos? Olhar para Jesus todos os dias. Olhar para Jesus todos os dias. Tem situações que a gente não vai entender agora, mas a gente vai entender depois. Tem processos que nós não entendemos, está tudo bem, você não precisa entender. Você só precisa estar na presença, você só precisa se tornar vulnerável ao ponto de Deus aperfeiçoar a sua sensibilidade para entender que Ele está em todas as coisas. Na tempestade, no vento forte, na brisa suave, nos dias de luto, nos dias de alegria, Deus está em todos os momentos. O problema é que quando chegam os dias ruins, nós queremos que Deus ele faça alguma coisa. E sim, Ele pode fazer, como não pode fazer. Mas isso não muda quem Ele é. Como pode eu criar algo e aquilo me governar? E é assim que acontece com o homem. Deus, Ele cria o homem. Deus, Ele gera um homem. E agora o homem quer governá-lo. Porque Ele quer que Deus se adapte à sua realidade. Não. Deixa Deus alterar completamente com a sua vida. Entre nesse nível de presença. Seja um pouco mais profundo nesses próximos dias. Deixa Deus aumentar a sua sensibilidade espiritual. Deixa Deus abrir os seus ouvidos, os seus olhos. Comece a tocar o coração de Deus nesse tempo. Aliança Ti, no nome de Jesus. Tem 4 coisas que me chamaram a atenção nesse texto. A primeira é a graça. A segunda, amor. Terceira, misericórdia. E a quarta é a esperança. E a graça, como diz Tito 2,11, ela se manifesta salvadora, amém? Então a graça é o favor que eu não merecia. Graça é aquilo que Jesus fez por mim que eu não merecia. Nós não somos merecedores dessa graça. O quanto somos pecadores. O quanto somos ruins. Mas Deus, com a sua graça, e essa graça se revela salvadora, nos tira de um lugar de condenação, de um lugar de juízo. E agora Jesus revela o seu amor. E se há amor, precisa haver relacionamento, sim ou não? Precisa haver relacionamento. Como é que eu digo que amo e não me relaciono? Eu sei que adolescente é emocionado. Conversa 2 dias com a menina e diz que está amando. Mas tá tudo bem. É normal, já passei por essa fase, viu? Fica tranquila. Mas Jesus não pode, as situações não podem roubar Jesus da sua vida. Amém? Não deixe com que Jesus seja o segundo na sua vida. Ele precisa ser o primeiro. Aleluia. O segundo é o amor. E quando a gente olha para João 3,16, a gente vai ver o amor de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu Filho por amor a nós. O seu único Filho. E agora nós nos tornamos participantes dessa grande herança, amém?
herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos participação nessa herança. Deus nos ama de tal medida que agora Ele morre por mim e por você e nos dá acesso a esse lugar chamado presença, esse ambiente profético, esse ambiente que transforma e que restaura. Você sabe o que faz uma pessoa ser um bom pregador, um bom pastor, uma boa ovelha? Irmãos, não é púlpito, não é plataforma. É secreto. A gente tem falado de secreto nos últimos, 8 anos, né? A gente vai ver essa palavra secreto, 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 mesa, mesa, mesa. Mas Jesus, Ele quer nos moldar, e se a gente não estiver vulnerável nesse lugar, nada vai acontecer. Você vai ser só um cara legal na igreja, uma menina legal que faz tantas coisas, mas não carrega nada. Você entrega serviço, mas não entrega presença. Você entrega tarefas realizadas, mas você não expressa Jesus nas suas atitudes. Amém? Nós precisamos ser apaixonados pela presença. Nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus em nome de Jesus. E quando eu não estou vendo Deus, só nos resta uma coisa: esperança. A súplica, ela antecede a misericórdia, amém? Deus, Ele age com misericórdia, o texto fala sobre misericórdia, mas Ele termina falando sobre esperança. Deus é um Deus misericordioso, e no original significa: Deus, coloca o teu coração na minha miséria. Misericórdia, coração. Deus colocando o coração dele na nossa miséria. Quantas situações nós não precisamos de Jesus? Quantas? E o dia que bate a deprê, né? Não tem nada, está tudo muito bem, tem dinheiro na conta, está tudo tranquilo, mas está faltando alguma coisa. Vá orar, crente. Vá buscar Jesus. Fala: Senhor, arranca esse negócio do meu coração em nome de Jesus. Arranca. Senhor, eu quero te amar. E ontem, eu conversando com Jesus na madrugada, eu falei: Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Eu estava na base, eu acho que quinta-feira. E muitas coisas do que eu estou vivendo eu orei há muito tempo atrás. E hoje eu estou correndo. Não que eu estou correndo, mas hoje eu estou num ritmo tão acelerado de pregação, de escola, de seminário, do culto de sábado, que às vezes a gente quer dar uma fugidinha dessas coisas, mas um dia eu orei para pregar, um dia eu orei para fazer o que eu estou fazendo. Mas eu falei: Senhor, tudo isso é muito bom, mas Senhor, não tem nada melhor do que a tua presença. Não tem nada melhor do que eu e o Senhor no quarto, e a gente juntos ali, se relacionando. O Senhor apontando as verdades ao meu coração, o Senhor transformando completamente com a minha vida. E eu falei da Débora também lá na base, nós fomos orar pela escola aqui na sala. Aí a Débora foi orar e começou a chorar. Eu falei: essa Débora faz a gente sentir menos crente. Orando pela escola e chorando. Eu falei: ei, Jesus, dá um pouquinho dessa presença também. Então, no nome de Jesus, que a presença de Deus, ela possa marcar a vida de pessoas. Que o que você carrega possa marcar o coração das pessoas. Não é porque você é bom, não é porque você fala a verdade, não é porque você é sincero, não. É porque você carrega Jesus. É porque você carrega Jesus. É porque você sabe pedir perdão e perdoar. É porque você sabe estender a mão e ajudar. É porque você vai impulsionar outros a chegar nesse lugar que você diz que está. Porque se você diz que está, você vai levar outros a estarem também. Agora, se você diz que está e só aponta para que outros possam ser corrigidos e você não se permite para ajudar aqueles a serem corrigidos, não adianta de nada, porque você está em um lugar que você não consegue levar ninguém a esse lugar. No nome de Jesus, aumente o seu nível de paixão e de intensidade, amém? Porque tudo que precisamos é de Jesus. Tudo que precisamos é de Jesus. Você vai ver Ana, por não poder ter filhos, ela chora, busca, suplica, e Deus responde a oração. Você vai ver Maria, quando Lázaro morre, chorando, pedindo, suplicando para que Jesus fizesse algo. Você vai ver a mulher do fluxo de sangue, nessa mesma paixão, nessa mesma entrega. Senhor, faz alguma coisa. Se eu somente tocar, eu vou ser curado. Você vai ver muitos homens na Bíblia e muitas mulheres. Você vai ver Zaqueu subindo numa árvore,
porque ele queria conhecer Jesus, porque no final de tudo, tudo que precisamos é de Jesus. Sim ou não? O púlpito, o microfone, a adoração no palco, tudo isso é muito bom. Isso, às vezes, até pode inflamar um pouco o nosso ego, mas, meu amigo, o que vai nos forjar e nos formar é quarto de oração, é lugar de intimidade. Por isso eu quero te desafiar nesses dias a orar mais. Porque quanto mais você ora, mais você descobre que você é pecador. Quanto mais você ora, mais você descobre que você é imperfeito e que você precisa de Jesus. Amém? Você vai ver a multidão recorrendo não, você vai ver a multidão correndo atrás de Jesus. Jesus sai de Cafarnaum, vai não sei para onde, a multidão vai junto. Por quê? Porque ele fazia muito milagre. E nós queremos que Deus se mova conforme a nossa vontade. Nós queremos que Ele multiplique o pão. Nós queremos que Ele opere o milagre. Nós queremos que Ele haja com cura. Mas nós não permitimos com que Deus Ele possa curar o nosso coração. Com que Ele possa tratar o nosso caráter. Com que Ele possa mudar o que precisa ser mudado dentro de nós. Amém? Que Deus Ele possa alterar nas nossas vidas o que precisa ser alterado hoje, em nome de Jesus. O relacionamento com Jesus, ele provocará uma grande mudança em mim. E nas situações da minha vida, eu olharei para Cristo dentro de mim. Ou seja, quando você se deparar com uma situação, você vai perguntar o que Jesus faria dessa situação e como Ele agiria nessa situação. Você tem a oportunidade de gerar vida e você tem a oportunidade de gerar morte. Você tem a oportunidade de abençoar. Você tem a oportunidade de amaldiçoar. Você tem a oportunidade de estender o braço. Você tem a oportunidade de fazer com que essa pessoa ela não se sinta pertencente desse corpo, que é saudável, mas com pessoas imperfeitas. Porque Ele é o cabeça. A nossa luta é para que essa igreja seja saudável, amém? Para que os membros eles possam desenvolver as suas funções de uma forma onde, quando Cristo mandar o comando, nós possamos corresponder na medida que Ele quer. Deus Ele governa, amém? Isso na teoria é muito, muito incrível, é muito bom. Mas na prática, nós não conseguimos nos submeter a esse governo, aquilo que Ele pede, de forma pontual, de forma onde eu vou abrir mão das minhas próprias vontades, para viver para a vontade de Deus. Eu quero finalizar com um texto nessa tarde, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém? Diga assim, eu preciso manter a fé e a boa consciência. Aleluia. Fique de pé no seu lugar nessa tarde, em nome de Jesus.